pessoal, meu nome é Clara Lemos, eu sou professora na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, trabalho no Instituto de Geografia, Departamento de Turismo. A percepção sobre a qualidade é uma coisa complexa e subjetiva, tá? O que significa isso, a gente dizer que algo é complexo e subjetivo? Complexo porque é difícil da gente avaliar, mensurar. Isso é um serviço de qualidade? Isso não é um serviço de qualidade. Subjetivo porque as pessoas têm percepções diferentes sobre o que é um serviço de qualidade. Eu posso avaliar um serviço como sendo excelente, né? E uma amiga minha que viveu a mesma experiência dizer que não gostou, né? Então é preciso a gente entender um pouco como é que a gente leva isso em consideração na hora de prestar um serviço de qualidade, né? Então, as duas variáveis principais que vão influenciar a qualidade da prestação de um serviço são as expectativas criadas pelos turistas, né? E a percepção que eles fazem do serviço prestado. Essas são as duas principais variáveis para a gente entender a qualidade dos serviços e eu vou explicar cada uma delas, tá? Bom, em relação às expectativas criadas, o que a gente pode dizer sobre isso, né? A qualidade, ela diz respeito à capacidade, né, de atender às expectativas dos turistas, dos clientes, né? Atender aquilo que eles esperam daquela experiência, né? No entanto, essas expectativas, elas são muito diversas, né? As pessoas são muito diferentes, elas constroem expectativas diferentes. E aí a pergunta que eu faço é, pensando que a gente vai receber turistas, né, no âmbito da nossa experiência de TBC, na Baía de Guanabara, e que eles vão construir uma expectativa sobre essa experiência. A pergunta que eu faço é, será que nós conseguimos influenciar as expectativas que esse turista vai criar sobre essa experiência? Essa que é a chave para a gente tentar trabalhar a qualidade, né? A gente tentar influenciar essas expectativas, para que essas expectativas sejam realistas e para que a gente atinja um público que seja aquele público desejado, tá? Em primeiro lugar, para a gente influenciar essas expectativas, o que as pessoas esperam, né, do nosso serviço, da nossa experiência, daquilo que a gente vai oferecer, é a gente criar uma boa estratégia de comunicação. Então, mais uma vez, eu vou reforçar o fato de que a gente precisa comunicar bem quem nós somos e o que a gente tem para oferecer, tá? E aí, óbvio que a gente vai fazer uso da internet, de todas essas tecnologias da informação que estão disponíveis, né? A gente precisa ter um cuidado especial nas imagens e em todo o material audiovisual que a gente vai divulgar sobre o nosso produto, o nosso serviço e a experiência que a gente quer vender, né, e oferecer, para que a gente não ofereça imagens que não condizem com aquilo que a gente está oferecendo, né? É uma coisa que no marketing, na administração, os especialistas chamam de posicionamento de mercado. Como é que a gente vai se posicionar para aquele mercado que a gente quer alcançar, né? Então, eu vou citar um exemplo, né? A gente vai oferecer uma trilha que vai chegar a um determinado mirante, né? Esse mirante tem uma vista espetacular. No entanto, né, essa é uma região em que as condições climáticas são muito ruins, frequentemente muito ruins. Então, o tempo, na maior parte do tempo, ele está fechado, encoberto, a gente não consegue ver aquela vista, né? É muito importante que a gente saiba dosar essas expectativas junto ao nosso cliente, senão a gente vai só gerar frustração. Então ele precisa ser bem comunicado sobre o que ele pode ver e o que ele pode não ver. Um outro exemplo, a questão do avistamento de fauna, possibilidade da gente ver e ter contato com animais na natureza, né? É muito bacana a gente usar essas imagens, né, da nossa biodiversidade no nosso material de divulgação. No entanto, é importante que a gente trabalhe essas expectativas dentro daquilo que é realista, né? Que a gente passe as informações adequadas para que o turista saiba dosar essas expectativas, né? Então, a gente precisa não só entender mas atingir essas expectativas. A gente quer influenciar as expectativas que o turista
vai criar em relação ao nosso produto, ao nosso serviço, né? E a gente quer atingir as expectativas desse turista, é importante a gente reforçar isso também, dentro dos limites da organização, tá? Eu vou vou explicar direitinho o que eu quero dizer com isso, dentro dos limites da nossa organização. Se a gente está falando, por exemplo, de um turismo de base comunitária, a gente sabe que o turismo de base comunitária tem como princípio, como valor, né, o respeito à autonomia e ao protagonismo das comunidades nos territórios, né? A gente quer que esse turismo seja desenvolvido de forma responsável, né, e protagonizado por essas comunidades, né? Então esse é o limite dessa organização desse turismo, né? Se eu vou viver uma experiência de turismo de base comunitária, eu tenho que entender que eu preciso dosar as minhas expectativas para o que o turismo de base comunitária se propõe. Eu vou dar mais um exemplo. Por exemplo, uma experiência gastronômica, né, numa comunidade na Baía de Guanabara, né? Eu vou lá viver uma experiência gastronômica. Eu vou comer um peixe frito, um arroz, né? Uma comida feita localmente, né? Com insumos locais. E eu chego lá nesse restaurante, né? E eu peço uma bebida, sei lá, um vinho francês, né? Em muitos casos, as comunidades, né, elas querem desenvolver o turismo de base comunitária porque elas querem valorizar a produção local. Elas querem valorizar um modo de vida local, né? Eu criei uma expectativa de que eu vou consumir um produto, né, que não condiz com as características daquela experiência, né? Então, isso significa que porque eu criei eu como turista, né, porque eu criei essa expectativa de tomar um vinho francês, o prestador de serviço precisa obrigatoriamente se esforçar para atender essa necessidade? Não. Por quê? Porque a gente precisa respeitar esses limites daquilo que a gente propõe a oferecer. E aí que entra também o papel educativo e pedagógico da experiência de turismo de base comunitária, né? É uma oportunidade de você apresentar esses produtos locais no lugar daquele produto, né, que eu queria consumir e que absolutamente não está disponível ali porque não faz sentido, né? É uma oportunidade para você conversar sobre esse assunto com aquele turista, né? Mas o ideal é que ele já venha munido dessas informações sobre o que é o turismo de base comunitária para ele não criar essa expectativa de tomar um vinho francês, né, na comunidade, né? Então, é por isso que a questão da comunicação ela é tão importante, tá? É por isso, portanto, que é muito importante a gente pensar qual é o nosso perfil de turista desejado e não ficar só sentado esperando quem vai aparecer aqui para consumir o meu serviço, né? É importante que a gente seja proativo para que a gente possa concentrar os nossos esforços naquele perfil desejado, tá? Bom, e em relação à percepção do serviço prestado, né, a gente pode dizer que existem duas abordagens para a gente entender como é que as pessoas avaliam o serviço prestado. Primeira é a abordagem baseada nos turistas, né? E o que eu quero dizer quando eu falo na abordagem baseada nos turistas? Significa dizer que a gente precisa estar atento para a percepção dos turistas, para a opinião dos turistas em relação aos nossos serviços. Por quê? Porque eles vão avaliar os nossos serviços de forma privada, conversando com a gente ou conversando com parentes e amigos, mas ele vai fazer essa avaliação também de forma pública, nas plataformas de avaliação na internet. Por isso que é tão importante a gente ouvir essa opinião, né, e abrir canais de comunicação para que o turista possa dar um retorno sobre a experiência dele, né, sobre a avaliação que ele faz daquele serviço. E a partir disso a gente aprender com isso, né? Lembrando que tem coisas que vão fazer sentido dentro dessas avaliações e dessas críticas e tem coisas que não vão fazer sentido, tá? Porque tem aquela questão dos limites da nossa organização comunitária, né? E do que a gente pode e o que a gente não pode fazer. A outra questão é a abordagem baseada no serviço, né? Que é a gente olhar para as características do serviço que a gente está oferecendo, né? E pensar, a partir desse retorno que a gente tem dos turistas, como é que a gente pode melhorar continuamente
a prestação desse serviço, como é que a gente pode aprender com a opinião do turista e melhorar a prestação do serviço, né? Que é a ideia da melhoria contínua, né? A questão da confiabilidade, eu queria destacar aqui também. O que é a ideia da confiabilidade? É a gente trabalhar uma prestação de serviço que seja confiável, que o turista saiba que ele pode confiar em você. O que isso significa? Que os horários que você divulgou vão ser respeitados, que as características do serviço, da experiência que você está divulgando, né, vão ser, de fato, executadas, né? Que o passeio com aquelas características que você está divulgando realmente vai ser oferecido, executado, que o que está oferecido no cardápio, de fato, está ali disponível, né? Então essa é a ideia da confiabilidade, né? Que as informações que vocês estão passando, né, de fato, são informações confiáveis, né? A ideia da constância, né? Essa é uma característica importante para a qualidade dos serviços. O que é a constância? É a gente ter minimamente um padrão de qualidade constante. Então, por exemplo, no âmbito da gastronomia, né? Eu vou comer um peixe frito na Baía de Guanabara. E eu chego um dia para comer e esse peixe tá maravilhoso. Ele tá crocante, ele chega quentinho, tá gostoso, saboroso. Eu vou recomendar aquilo para outras pessoas e eu vou querer voltar no próximo final de semana. E aí quando eu volto, o peixe tá completamente diferente, né? Ele não chega quente, ele não tá crocante. Então, a constância significa a gente manter aquele padrão de qualidade de forma constante. Eu tenho uma experiência que eu fui fazer uma trilha com um condutor local e ele me passou muitas informações, ele foi atencioso, ele foi cordial, né? Eu tive uma experiência incrível. E aí depois, quando eu volto meses depois, eu tenho uma experiência completamente diferente. Ele não foi tão simpático, ele não passou todas aquelas informações. Então, é isso que eu quero dizer com a constância. A gente garantir um mínimo de padrão na qualidade da prestação dos serviços. E por último, eu destacaria também a questão da cortesia e da cordialidade. O fato de que, como a gente está lidando com pessoas, e essas pessoas estão interessadas no nosso modo de vida, na nossa cultura, na nossa comunidade, né, elas querem uma espécie de troca, né, uma vivência, né, interpessoal. Então, é importante a gente pensar na questão da cordialidade, né, e da cortesia na prestação do serviço. Então, Clara, que pontos que você destacaria para o planejamento de um serviço de qualidade? Bom, então, para tentar resumir, né, os principais pontos que eu acho que vale a pena a gente reforçar em relação à qualidade da prestação do serviço, né, eu destacaria a questão dos meios de comunicação, mais uma vez, né, a importância da gente pensar uma estratégia de promoção e divulgação das nossas informações, dos nossos serviços, nos diversos meios de comunicação que estão disponíveis para isso, né? E aí eu destacaria também assim que essa estratégia de comunicação, ela pode acontecer de forma individual, você divulgando o seu serviço individualmente. Ela pode, de forma complementar, acontecer também de forma em rede, né? Uma rede de prestadores de serviços de turismo de base comunitária fazerem essa divulgação de forma conjunta, que fortalece ainda mais o grupo, né? E essa divulgação, né, essa estratégia de comunicação, ela também pode acontecer dentro de uma estratégia oficial. O que eu quero dizer com isso? Assim, os prestadores de serviços turísticos, eles devem se cadastrar junto ao Ministério do Turismo e obter um registro que a gente chama de Cadastur, né? A gente vai divulgar o site do Cadastur, que é um site em que você pode entrar e fazer um cadastro gratuito, né, do serviço que você oferece. É uma forma de você oficializar, né, a existência desse serviço junto ao Ministério do Turismo, né? E ele vai ficar lá divulgado, né, no site do Cadastur. Ele é obrigatório para algumas atividades do turismo, como por exemplo os meios de hospedagem, as transportadoras turísticas, né, os guias e condutores, enfim. Para alguns serviços turísticos o Cadastur é inclusive obrigatório e é uma forma de divulgação também, tá?